Olá, boa noite. Mais uma live aqui, né, da Rotunda Consultoria com uma Life Relocation. E essa semana nós vamos abordar um desdobramento, na verdade, da nossa última live, que é como fugir dessa crise de aluguéis tão caros em Lisboa e no Porto, né? E para isso, como é óbvio, eu chamei a minha grande parceira da Life Relocation, Delânia Malveira, que daqui a pouquinho vai entrar para conversar com a gente sobre quais são essas alternativas, né? E ela preparou dicas muito valiosas de como as famílias que já decidiram vir para Portugal, as pessoas que já decidiram fazer esse processo migratório, têm que levar em consideração na hora de buscar um imóvel, seja com a contratação de um serviço de relocation, ou seja, para fazer também por conta própria, né? Então, vamos esperar a Life Relocation entrar aqui pra gente poder bater esse papo. Não esquece de mandar essa live aqui, né, para quem você conhece que já decidiu fazer de Portugal seu novo lar, sua nova casa. Manda, porque vai ser super importante, porque afinal de contas todo mundo que se muda sempre vai precisar de um lar, de uma casa, né? Deixa eu ver aqui se a Dalene vai entrar. Então, boa noite a todos, para quem acabou de chegar. O tema de hoje é como fugir dos aluguéis desses grandes centros urbanos em Portugal, como por exemplo Lisboa e Porto. Nós vamos convidar a Life Relocation, que é a parceira que trata desse serviço de relocation. Vou convidar aqui a Delânia para a gente começar já. Então não esquece de mandar vir para Portugal, que já decidiu vir para Portugal, porque vai ter muita dica preciosa do que é que você deve levar em consideração. Nós dividimos tudo muito bonitinho. Pronto, Delane entrou, vou ter que Oi, puxar um pouquinho para trás. Boa noite, acho que foi o Dê. áudio, consegue. Boa noite, consegue me ouvir? Consigo, eu acho que todo mundo também consegue te ouvir. Pronto. Dê, mais uma vez, muito obrigada, né, por topar aqui esse nosso bate-papo. Para quem não sabe, aqui em Portugal são 23 horas, né? Delânia está vindo de uma rotina super, como a gente fala lá no Ceará, aperreada, né? Com muitas entregas e também ela está na véspera também de ir para o Brasil, onde ela vai fazer alguns eventos lá, alguns atendimentos também. Depois a gente pode falar um pouquinho disso. E hoje, como eu estava falando aqui para todo mundo, a nossa live vai falar sobre o que é que as pessoas podem fazer para fugir, então, desses aluguéis caros dos grandes centros urbanos como Lisboa e Porto, aqui em Portugal, né? Apresentar um pouquinho. A Rotunda é uma empresa que promove mais facilidade, mais caminhos para as pessoas que querem migrar para Portugal, facilitando esses caminhos. A Life Relocation é a nossa principal parceira, aliás, única, exclusiva parceira, né, do serviço de relocation. E não é à toa essa exclusividade. Belânia, Life são as melhores, sem dúvida nenhuma. Eu sempre disse isso. E a Delânia, que é minha amiga de longos carnavais, né? Estudamos juntas no colégio, nos afastamos, reencontramos depois profissionalmente, nos afastamos e agora voltamos aqui a nos relacionar como amigas em Portugal, depois que ela se mudou. E hoje somos grandes parceiras, né? É, Dê, então, assim, como a gente já apresentou aqui, né, para quem já está online, não esqueçam de, por favor, enviar esse link para as pessoas que já decidiram fazer de Portugal o seu novo lar. Vai ser importante, a gente vai dar dicas muito preciosas de como fugir dos altos aluguéis dos centros urbanos. E a primeira pergunta que eu queria fazer para a Delânia é: qual a regra fundamental de relocation hoje em Portugal? Oi, Carol, boa noite a todos.
O mais importante é entender que não basta ser uma moradia barata, né? É a nossa vida e a vida da nossa família que está a ser colocada, e a decisão de onde você vai viver é uma das mais importantes quando você entra num contexto de se planejar para fazer uma migração para outro país. Uhum. É isso, é o mais importante, é entender que não basta apenas ser barato, né? Tem uma série de critérios a serem levados em consideração. É muito importante levar em consideração isso, porque você vai fazer um processo migratório com adaptação muito melhor, com bem menos, como é que eu posso dizer, de riscos de dar errado, né? Você se frustrar, você e sua família, não passar por uma boa adaptação, né? E daí, são quantas dicas que a gente vai falar hoje? Bom, hoje nós vamos falar de 4 dicas mais importantes, né, para a etapa de identificação da sua família, né? Eu falo família mesmo que você venha sozinho, né? O núcleo, né, familiar que vai fazer a migração. É sobre isso que a gente vai conversar. Na Life Relocation, nós temos um método de trabalho que tem funcionado muito bem há 5 anos, né, com 100% de sucesso. Mas hoje a gente vai abordar 4 etapas de uma das partes do método, que é a identificação das famílias que vêm viver em Portugal. Perfeito. Dê, então diz pra gente qual é a primeira dica de que as pessoas que decidiram mudar para Portugal, viver em Portugal, têm que levar em consideração na hora de alugar um imóvel, contratar um relocation? Fala aqui pra gente. Como Carol falou, mesmo que seja por conta própria, né? Se você decidir vir para cá por conta própria, ou se você tem algum aparato, algum tipo de consultoria de relocation, né? É sempre importante levar em consideração esses 4 aspectos. E o primeiro deles é sobre a rotina familiar. E aí, quando a gente fala em rotina familiar, a gente quer dizer justamente isso, é o operacional do seu dia a dia, do cotidiano. O que que você traz do Brasil, né? Porque a rotina, ela é literalmente estruturante. E vai ter sempre coisas que a gente vai conseguir abrir mão e coisas que a gente não deve, né? Pelo menos não deve abrir mão, para que a gente consiga preservar o mais importante, que é a qualidade de vida, que muitos brasileiros vêm para Portugal em busca, né? Mas se não levarem esses critérios mesmo em consideração, podem comprometer essa qualidade de vida tão esperada. Uhum. Dê, por que que a rotina ela é assim tão importante dentro desse método da Life Relocation? Bom, porque, bem, quando nós imigramos, nós já somos automaticamente, estamos em uma situação vulnerável, né? Então, para que a gente possa preservar a nossa estrutura mesmo, emocional, né? A nossa estrutura, a nossa lógica de funcionamento, considerando que a gente vai estar longe da nossa principal rede de apoio, que é a nossa família que fica no Brasil, né? Os pais, os irmãos, né? Geralmente as pessoas migram com um núcleo familiar com companheiros, né, com filhos, com os animais às vezes, né? Pets, né? Eu ia Então, falar pets. com os pets, né, tão queridos. Então, é muito importante você levar em consideração a rotina para saber o que é possível abrir mão e o que é que não é possível abrir mão, para que você consiga preservar a sua qualidade de vida. Essa é a principal função desse aspecto. E dos outros também, mas esse é o principal, por isso que a gente fala nele mesmo em primeiríssimo lugar. Uhum. Dê, e agora passando assim para a dica bem prática, né? Quais Sim. são as perguntas que essas pessoas, essas famílias têm que se fazer para identificar como é que é a rotina delas? Porque às vezes a gente está tão inserido na nossa rotina que a gente nem para pensar nela, nas nossas necessidades, né? Então fala aqui para a gente assim dicas práticas. Quais são as perguntas, as principais perguntas que essas pessoas precisam se responder? Sim. São coisas muito simples, mas é como você disse, Carol, às vezes a gente não para pensar na rotina que a gente tem, né? Então, principalmente, quem trabalha naquele núcleo familiar, onde trabalha, qual a modalidade de trabalho, se é híbrido, se é home office, se vai ter que se deslocar a um escritório, né, ou comércio, enfim, né? Quem estuda, né? Se aquelas pessoas, se tem criança, então, né, que tipo de escola a gente precisa que tenha naquele ambiente onde você vai morar. Se as pessoas todas que vão morar naquela casa, se tem alguém que tem alguma dificuldade, alguma mobilidade reduzida, porque aqui em Portugal
A gente tem muitas ladeiras, muitas escadinhas, né? Em todas as cidades, tá? Não é privilégio de Lisboa ou do Porto. Isso daí é uma coisa bem marcante em Portugal. Então, é muito importante também a gente saber disso, porque isso são coisas que vão impactar diretamente no dia a dia, né? Literalmente daquela família. Uhum. Então, respondendo a essas perguntinhas básicas, a gente começa a perceber como é que vai ser a nossa rotina e a partir disso ir desenhando que tipo de casa, onde é possível morar, não é isso, Dê? Exatamente. E aí a gente parte para o segundo aspecto que também é muito importante, né? Desses quatro que nós vamos mencionar hoje, que é o estilo de vida daquela família. E o estilo de vida, embora seja parecido com a rotina daquela família, mas são coisas que pertencem à vida daquela família, mas que não são exatamente operacionais, né? Não são a essência da rotina dela. Por exemplo, né? Que a gente procura identificar os hábitos, né? Essa família é uma família mais caseira, gosta de receber amigos em casa, uma família Essas que gosta mais de são, estar. essas são as perguntas principais para Ah, identificar o sim, estilo de vida sim, dessas pessoas, dessa família. sim, sim. Você imagina uma família que, por exemplo, tem um adolescente, né? Tem um adolescente, tem uma criança, tem um adolescente e um casal. A criança está ali no mundo lúdico dela, consegue se divertir com, né, um arsenal de coisas. O casal já vai conseguir se adaptar melhor. Mas o adolescente, que isso foi tirado do Brasil, né, num momento em que as amizades são a coisa mais importante que ele tem, e aí você coloca esse adolescente que é mais, como é que eu posso dizer, mais envolvido com atividades culturais e com lazer fora de casa, e você coloca numa cidade mais afastada, você pode comprometer, né, a vida dessa pessoa, né, a adaptação, né. Quando a gente tem crianças, então, sempre na Life Relocation, para mim o foco é nelas, né, crianças e adolescentes. É sempre nelas. Eu deixo os pais em segundo plano, porque nós adultos a gente se entende, né, mas as crianças a gente tem que sempre procurar saber como é que é a rotina, o estilo de vida delas, principalmente, para que a gente consiga ter um processo de realocação, né, familiar com mais sucesso e todos fiquem bem na família. E quais são essas perguntas, né? A dica prática, né? Quais são essas perguntas que essa família também tem que fazer para entender qual é o estilo de vida dela, para tentar fazer essa fuga, né, dos grandes centros urbanos de Portugal? Sim. Por exemplo, essa família frequenta shows, teatro, ou, por exemplo, uma coisa mais simples ainda, frequenta uma academia, aqui em Portugal a gente chama de ginásio, né? É importante ter lugares, parques, né? Espaços verdes, porque gostam de caminhar, ou aqui a gente faz muito piquenique, no Brasil, eu não sei, é, assim, aqui é muito comum, né? Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. Essas pessoas gostam de frequentar bares, bons restaurantes, né? Então, são essas perguntas que a gente tem que investigar para entender qual é o estilo de vida daquela família. Sim, eu vou até dar o meu exemplo, né? Que, por exemplo, parece confuso entender o que é rotina, e o que é estilo de vida. Parece que tá tudo interligado e estão, né? Mas não são a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma rotina que me permite morar em qualquer aldeia de Portugal, né? Porque eu trabalho 100% remoto, então eu poderia escolher qualquer lugar, não só de Portugal, como do mundo para trabalhar, não ia fazer diferença. Porém, o meu estilo de vida, já que eu gosto de frequentar shows, festivais, eu gosto de sair para bares, restaurantes, encontrar gente quase que diariamente, esse meu estilo de vida, por exemplo, não é compatível com a possibilidade de morar longe de um centro urbano, né? Então é isso que a gente está tentando trazer aqui nessa live, o que é que deve ser levado em consideração para que essa adaptação, essa sua chegada seja menos traumática, né? Que seja o mais agradável possível. E é muito importante, Carol, isso que você falou, e a gente entender que as pessoas são muito diferentes, graças a Deus, né? Sim. As pessoas são muito diferentes. Então, há pessoas que vão super se dar bem em morar num lugar um pouco mais distante dos centros urbanos, desde que tenha verde, desde que tenha fáceis acessos, a pessoa, né? Aí tem a outra questão, se a pessoa vai ter transporte
particular, né? Se vai ter carro, você vai depender dos transportes públicos, né? Como é que vai ser é, que essa pessoa vai aproveitar o estilo de vida dela, né? É isso, assim, o estilo de vida fala sobre aproveitar a vida. Acho que é basicamente essa diferença da rotina, né? Enquanto a rotina da Carol posso trabalhar de qualquer lugar, porque eu tenho essa flexibilidade, já o estilo de vida não é compatível. Então isso daí foi muito bem pontuado, Carol. Obrigada. É por isso que eu vivo em Lisboa. Então, já aproveitando aqui a sua fala, qual seria então, dentro dessa metodologia da Life Relocation, a terceira dica importante que as pessoas devem levar em consideração? Certo. A gente vai analisar aqui o perfil familiar. E quando eu falo em perfil, é mesmo como se a gente falasse dos dados demográficos, né? Quantas pessoas, quantos integrantes tem essa família? Qual a idade dos integrantes? São essas as perguntas que você quer me dizer, né? Quais são as perguntas que a gente tem que se fazer, Isso. né? O que eu posso dizer é que eu lembro que algumas pessoas, acho que a Carol também já passou por isso, às vezes as pessoas abordam a gente e dizem assim, mas eu fico em qualquer lugar. Mas olha, só eu, meu marido e uma criança. A gente vive perfeitamente, né? Não ter um estúdio, como a gente já falou no começo. Né? Mas não é bem assim, porque imigrar não é Tirar férias, férias. né? Não é tirar férias, né? Você está ali tendo uma. E aí, quando você decide pela moradia, é o aspecto mais importante, porque vai ser sua base para tudo, né? Para o trabalho, para o estudo, para o convívio com a família, para o convívio com os amigos, com as distâncias, né? É aí que você vai se entender. Então, perfil familiar, né? Se tem, por exemplo, crianças em idade escolar, se tem animais de estimação, né? Tudo isso a gente leva em consideração quando a gente analisa esse perfil, né? Então, as perguntas, né? As perguntas que têm que ser respondidas, né, Carol? Isso. Quantas pessoas vêm, quantas pessoas fazem parte daquele núcleo familiar? Quantas dessas pessoas contribuem com o orçamento familiar? A gente já puxa um pouquinho o próximo ponto, mas é importante colocar isso aqui, né? Quantas pessoas ajudam nas despesas da casa, né? E principalmente qual é a idade das pessoas para que a gente entenda que isso também é relevante. Por exemplo, se a gente tem uma pessoa mais idosa naquela família, ou uma pessoa que precisa de algum tipo de cuidado especial, né? Mesmo os mais jovens, às vezes a gente precisa de algum cuidado especial, precisa ter uma rede hospitalar mais próxima, enfim, tudo isso é o que a gente analisa nesse aspecto do perfil familiar. Muito bom. Daí você já deixou aí o gostinho da quarta dica, né? Já deixou esse gostinho aí da quarta dica, que é orçamento. Então, fala mais um pouquinho sobre essa quarta dica. É, o orçamento familiar, claro, ele é importante em qualquer planejamento, mas quando você fala em morar em outro país, então ele é extremamente fundamental. Não dá para chegar lá no outro país que a gente resolve. Não dá. Tá? Assim, isso não contribui para o sucesso da imigração. Então, quanto a gente pode gastar com moradia, né? E muitas famílias fazem uma pergunta para a gente: quanto é que eu preciso para viver aí? Digo, calma, né? Uma coisa de cada vez. O orçamento familiar, geralmente, em relação à moradia, em muitos países, ele geralmente é você considerar em comprometer até 30% da renda daquela família, né? Somando todos os que trabalham naquela família. Somando o orçamento de todos os que trabalham. Aqui em Portugal, nós temos algumas vantagens, né, que podem ajudar ou né, a contribuir na elaboração desse orçamento. Por exemplo, nós não temos obrigatoriamente, digamos assim, uma despesa elevada com educação, saúde e transporte. Nós temos uma rede de transportes de qualidade por um preço acessível. Nós temos uma rede de saúde, né, um sistema de saúde também bem estruturado, né? Existe uma coparticipação, mas realmente é algo simbólico, digamos assim, pelo serviço que a gente tem. E para mim, que é o meu xodó, né? A educação pública de qualidade. E eu ponho mesmo um sorriso no rosto, porque tenho minha filha que estuda aqui, tenho os filhos dos clientes que vieram, né? Que se adaptaram muito bem. E que muitas dessas crianças vieram de escolas particulares no Brasil, e tem tido uma boa experiência no sistema público educacional de Portugal, né?
Em relação ao transporte, por exemplo, a gente tem aqui um passe de 40 euros na região metropolitana de Lisboa, que você anda por 18 municípios, né? E se você trabalhar em um desses 18 municípios, você consegue se deslocar tranquilamente todos os dias, pagando 40 euros por dia, né? Por pessoa. E tem ainda um passe, que se o seu agregado familiar, por exemplo, for, sei lá, 4, 5 pessoas, ainda tem um teto. Tipo, você não vai pagar mais do que 80 euros, se eu não me engano, não estou bem certa. Mas existe isso também, entende? Então, quando você leva em Acaba só. consideração isso, você acaba tendo menos despesas com essa, o que eu quero dizer, você vai ter menos despesas com essas outras áreas que são muito importantes e que impactam no orçamento familiar. Por isso que o que tem acontecido é que em Portugal a gente consegue ir um pouco acima desses 30%, né, de comprometer mais do que os 30%, que é a regra geral, né, sobre o custo com a habitação. Uhum, O que mais que eu posso dizer? É isso mesmo, assim, de saber qual é o orçamento familiar, né, pensando que você deve comprometer um pouco mais, né, mas não muito mais do que esses 30%, para que você tenha, né, consiga preservar, ser uma pessoa idônea, né, em relação a não se endividar, porque isso vai causar outros, né, percalços, não é para isso que a gente está aqui, não é isso que a gente quer para os nossos clientes, nem para a gente quer para as pessoas que vêm para Portugal, a gente quer que sejam soluções que sejam migrações bem-sucedidas e muito bem estruturadas, né? Então, é essa pergunta que fazem para a gente, mas quanto é que eu preciso para viver isso? Vai depender de todas essas outras questões que nós levantamos aqui. Então, não existe família igual, né? Então, a gente tem que realmente tratar de maneira muito personalizada cada pessoa dessas que acaba por ser acolhida e atendida pela gente na Life Relocation. uhum. Dê, tem uma pergunta aqui, né, que uma pessoa fez que é assim, vou chegar em dezembro aí em Lisboa. Quero muito conseguir uma casa T2 ou um T3, deve ser. Meu marido já se encontra aí trabalhando e está correndo atrás de um arrendamento, né? É muito comum isso, né? Alguém sempre vir antes para abrir caminhos, né? Tentar resolver as primeiras burocracias para depois a família vir, né? Na verdade, aqui não é uma pergunta, foi só um comentário, mas eu achei interessante falar sobre isso, porque tem muitas famílias que decidem isso. Um vem antes e logo depois vem um outro, né? Mas o marido dela já está aqui, provavelmente está tendo dificuldade, e é por isso que a gente faz essas lives, né? Para também contribuir com essas pessoas que também querem fazer esses processos sozinhas também, o que é que elas têm que levar em consideração. Então, a live de hoje, ela foi para falar sobre como é que a gente pode fugir, né, desses preços caros dos aluguéis de Lisboa e do Porto, dando 4 dicas. Dê quais foram as 4 dicas, assim, só em tópicos, para a gente relembrar. A primeira delas é a rotina familiar, tá? Depois o perfil familiar, olha, desculpa, Estilo de primeiro a vida. rotina familiar, o estilo de vida, né? O perfil familiar e o orçamento, tá? E E uma coisa respondendo só para essas 4 perguntas, respondendo tudo isso, que dentro você vai ter uma desses quatro, ideia. isso. Dentro desses 4 temas, a gente desenvolve as perguntas que a gente colocou aqui, né? E cada família pode internalizar e pensar sobre isso, né? E colocar mesmo na ponta do lápis, né? Escrever essas coisas. É importante para a gente poder materializar, né? Como você disse no começo, às vezes a gente só vive a rotina, mas não percebe a rotina. Não coloca a rotina ali né, numa planilha, não consegue entender como é que é realmente tudo que a gente precisa para poder fazer uma migração bem sucedida. E só para essa pessoa que fez esse comentário, eu desde já sinta-se bem acolhida. Espero que dê tudo certo, que o marido consiga uma casa e que seja realmente um verdadeiro lar para sua família. Gente, a gente encerra por aqui. Essa live vai ficar salva. Então, assim, se você assistiu até agora, não esquece de enviar para parentes, amigos, pessoas que você conheceu que têm interesse em viver em Portugal, ou que já decidiram fazer de Portugal o seu novo lar. Então, não esquece de mandar e qualquer coisa estamos à disposição. Delânia, muito obrigada pela Obrigada. parceria, pela disponibilidade para as lives. Não sei se você quer fazer alguma consideração final.
minha consideração final é, primeiro, também agradecer pela oportunidade de ter essa parceria com a Rotunda, que também é uma empresa muito séria, né? E a gente tem que procurar trabalhar sempre com pessoas sérias. E isso é muito importante, que quando a gente vai migrar, então, nem se fala. E agradecer a presença de todos aqui e dizer que planejem-se, porque esse país é maravilhoso e vale muito a pena estar aqui. É só isso que eu tenho para dizer. Eu também sou suspeita porque eu sou bem apaixonada. Adoro viver em Portugal, adoro viver em Lisboa. Tem só mais uma pessoa que comentou, o Rodrigo, que é nosso cliente, né? Que está dizendo que recomenda de olhos fechados. Obrigado, meninas. Obrigada, Rodrigo e Cláudio, né? Pela confiança, pela parceria. Estão super bem acomodados e felizes, né? No seu novo lar aqui em Portugal. A Francisca está dizendo que quer vir em junho. Quero ir em junho, a melhor forma e É ir na frente. É o marido ir é, na frente. entendi. Essa questão depende muito também do perfil de vocês, né? Tem gente que, casal que diz, não, a gente quer vir junto, porque a gente tem que trazer filho, tem que trazer pet, e é muito complicado deixar isso por um tempo. Então, isso vai depender muito mais de um perfil familiar, né? Isso. Da família em si, mas é comum que, às vezes, as famílias, um venha na frente para já ir ali acertando algumas coisas de burocracia e tal, e depois vir o restante da família. Mas é uma coisa muito pessoal mesmo. Sim, é muito particular. Nós, quando viemos todos juntos, né? Por exemplo, eu e a Delânia, né? Ela veio com Sim, a família dela, eu vim com a sim, minha, trouxe sim, cachorro, trouxe tudo. sim. Gente, muito obrigada para quem ficou até aqui. Uma boa noite. Não esqueçam de partilhar esse vídeo. Delânia, muito obrigada. E até a Obrigada. próxima. Em breve teremos mais novidades sobre o serviço de relocation e mais live com mais dicas, mais informação. Boas ordens. Né? Tchau.